O ex-ministro Sérgio Moro começou o pronunciamento desta manhã dizendo que tentou evitar a crise política gerada pela sua demissão, que essa crise política acontecesse no momento em que o país enfrenta a pandemia do coronavírus, mas que não foi possível. Queria lamentar que esse evento, na data de hoje, nós estamos passando por uma pandemia, né, do Covid-19. Ontem, uma informação lamentável de 407 óbitos, 3.313 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, busquei ao máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pela circunstância adversa, mas não foi por minha opção. Moro lembrou os termos em que foi convidado a integrar o governo do então presidente eleito e o compromisso de Bolsonaro de que lhe daria total autonomia no ministério. E fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Em seguida, Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Não é uma questão do nome. Né? Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Né? Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Na sequência, Moro lembrou que o presidente já havia tentado substituir superintendentes da Polícia Federal no Rio e em Pernambuco. Moro questionou a motivação dessas trocas e a autonomia que os novos ocupantes dos cargos teriam. Segundo Moro, o próprio Bolsonaro admitiu para ele que se trata de interferências políticas. Disse que o presidente queria alguém com quem ele pudesse colher informações e obter relatórios de inteligência. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral. Né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes
provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Moro defendeu a autonomia da Polícia Federal como um valor fundamental e disse que não houve tentativa de interferência nem nos governos anteriores, que foram alvos de investigações da Lava Jato. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações. Então, a autonomia da Polícia Federal, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar obter informações sobre inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o STF tem pelo menos 2 investigações que atingem diretamente Bolsonaro ou a família dele. Uma sobre fake news, que investiga ataques virtuais a autoridades e que poderia atingir o assim apelidado Gabinete do Ódio, que funcionaria dentro do Palácio do Planalto. A outra, aberta nesta semana a pedido do Procurador-Geral da República sobre manifestações antidemocráticas. No domingo passado, Bolsonaro discursou numa delas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Sérgio Moro disse que não assinou a demissão de Maurício Valeixo e que a publicação da primeira versão do Diário Oficial, com a assinatura dele, não teve seu consentimento. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava. Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Moro disse que Maurício Valeixo estava cansado das pressões e chegou a admitir deixar o cargo de diretor-geral da PF, mas não por vontade própria. Há uma possibilidade que se afirme que o
Maurício Valeixo gostaria de sair, né? Mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é, né, a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas, né, pressões para que ele saísse, ele de fato, né, até manifestou a mim: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada. Eu sairia para uma adjudância, para outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão, que, a meu ver, não é aí apropriado. Na sequência, Sérgio Moro voltou a dizer que tentou evitar a crise política no meio da pandemia. Disse que tentou contornar a crise no Ministério e proteger a Polícia Federal, oferecendo ao presidente alguns nomes para colocar na direção da PF. Enfim, eu, né, sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa, para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. No momento em que disse que estava se demitindo, Moro voltou a se posicionar contra a interferência política na Polícia Federal. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Moro disse que vai procurar um emprego, que não enriqueceu no serviço público e se colocou à disposição do país para ajudar. Vou procurar, mais adiante, um emprego, não enriqueci, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado.